Olá pessoal, mais uma vez gravando vídeo aqui para o canal. E como eu tinha dito em um vídeo anterior, eu hoje vou fazer um aprofundamento nessa obra do professor Plínio de Oliveira, que se chama Corrupção da Linguagem e a Propaganda Comunista, que é essa obra aqui. Bom, lá no primeiro vídeo eu demonstrei os principais aspectos dessa obra, né? O que você vai encontrar nela. Porém, eu gostaria de fazer alguns outros comentários que eu acredito que sejam pertinentes, né, em relação a esse livro. Bom, de cara, quando eu comecei a ler essa obra, como eu já disse no vídeo anterior, me lembrou muito os escritos do professor Olavo de Carvalho. O professor começou ali na década de 90, né, as obras mais relevantes dele, né, a Nova Era e a Revolução Cultural, Jardim das Aflições, Imbecil Coletivo, né, essas obras que são consideradas os best-sellers dele. Porém, esse livro aqui é de 65 e mesmo assim eu percebi que ele é extremamente atual. Por quê? Nós vivemos hoje num ambiente de narrativas, tá? Onde as pessoas não se preocupam mais com a verdade, elas se preocupam em vender um discurso de acordo com certa ideologia. Bom, aqui eu não estou fazendo apologia de nenhum candidato A, B ou C, D, enfim. Porém, essa obra ela chamou a minha atenção porque ela se destina a descrever essas questões, como se usa a linguagem para perverter o seu sentido no final das contas. Bom, então, como o próprio título da obra fala, né, na sua parte final ela vai falar baldeação ideológica inadvertida e diálogo, ele vai propor a descrever como a linguagem é utilizada para a mudança da mentalidade das pessoas, né? Como as pessoas aceitariam a ideologia comunista sem que elas tivessem percebido. E aqui ele se detém a explorar a palavra diálogo, né? Como as pessoas naquele período estavam preocupadas em falar da importância, por exemplo, do diálogo interreligioso, né, do ecumenismo, enfim. Mas com isso visavam que os católicos, em especial, porque ele era um católico tradicional, essa palavra era utilizada para poder, então, perverter o diálogo, sendo que só seria permitido uma espécie de diálogo que não confrontasse, que não discutisse os reais valores de uma ideologia, né? Ou seja, o diálogo, ele fala que o diálogo-discussão não seria aceito. Seria aceito a palavra diálogo na acepção de que você deveria aceitar relativizar os seus valores, né? E aqui, em dado momento, ele fala o seguinte: ele se dispõe a descrever aqui esse fenômeno, o que eu achei bem interessante. Então, a primeira coisa que ele vai dizer é o seguinte: que as condições propícias para a utilização dessa técnica seria a utilização do medo e a simpatia, e a utilização do binômio medo e simpatia. Então, a baldeação ideológica passaria por alguns passos que ele vai se propor a descrever. Então ele vai dizer assim, ó: o mais das vezes estes artifícios se reduzem ao seguinte: a encontrar no sistema ideológico atualmente aceito pelo paciente pontos de afinidade com o sistema ideológico para o qual se deseja baldeá-lo, ou seja, para levá-lo a essa ideologia. Então, por exemplo, existe uma ideologia de direita e uma de esquerda, mas eu acredito que ambas, por exemplo, concordam que o ser humano deve possuir moradia. Então, ambos concordam, então nós achamos um ponto em comum. O outro ponto seria supervalorizar a doutrina e, sobretudo, passionalmente, esses pontos de afinidade, de tal maneira
que o paciente acabe por colocá-los acima de todos os outros valores ideológicos que ele admite, ou seja, supervalorizar, então, nesse exemplo, esse aspecto. Um terceiro passo seria atenuar, tanto quanto possível, na mentalidade do paciente, a adesão aos princípios doutrinários que atualmente aceita e que sejam inconciliáveis com a ideologia para a qual se quer baldeá-lo. Ou seja, você vai, de uma forma sutil, tentar minimizar esses princípios doutrinários ou relativizar esses valores entre essas ideologias. O D seria despertar nele a simpatia pelos militantes e líderes da corrente ideológica para a qual será baldeado, fazendo ver neles soldados nos princípios supervalorizados conforme exposto anteriormente, que seria o item B, que é a questão de achar o ponto em comum. Então, por exemplo, se eu sou de direita e o cara da esquerda quer me convencer, e aí eu concordo que todos devem ter moradia, eu faço o seguinte, eu falo assim, não, mas percebam que quem estava na esquerda, naquele momento ali, promoveu mais moradia, muito mais do que quem está hoje na direita. E aí, em razão disso, ele joga para debaixo do pano todas aquelas falcatruas que poderiam colocar em xeque a ideologia ou o governo deles, né? Aí, o próximo passo seria, dessa simpatia, passar a cooperação para fins comuns ao paciente e seus adversários doutrinários de ontem, ou quiçá para o combate a uma ideologia ou uma corrente inimiga, tanto daquele quanto desse. O próximo passo seria, daí, conduzir o paciente à convicção de que os princípios supervalorizados são mais consentâneos com a ideologia de seus novos cooperadores e irmãos de luta do que com a ideologia de ontem. Ou seja, olha aqui, ó, o da esquerda se preocupa muito mais do que o da direita, digamos assim. Então você vai supervalorizar o ponto em comum, relativizando os outros, as discordâncias e mostrando que não, que essa nova ideologia da esquerda, ela seria muito mais condizente, estaria muito mais preocupado com, seria, por exemplo, com questão à moradia. Aí ele vai falar assim, que seria um dos últimos passos. A essa altura, a mentalidade do paciente estará mudada e a sua assimilação à nova ideologia não encontrará, senão, obstáculos secundários. Ao longo de quase toda essa trajetória, ele não se dará conta que está mudando de ideias e, quando disto se der conta, já não se assustará com o fato. De princípio ao fim, imaginará estar agindo por movimento próprio e não advertirá que está sendo manobrado. O processo é, pois, inadvertido de dois pontos de vista. O primeiro seria porque o paciente, durante quase toda essa baldeação, não percebe, porque ele não nota que essa baldeação é um fenômeno produzido nele por terceiro. Por esta forma, o adversário se transforma gradualmente em simpatizante e, por fim, adepto. Ou, por exemplo, nós podemos usar aquela mesma ideia de que o excesso de Estado é bom e que países onde o Estado atua com mais frequência, as pessoas possuem uma melhor condição de vida. Enfim, os exemplos que podem ser utilizados, eles são os mais diversos possíveis. Tá? Então, nós percebemos que o seguinte, que vai chegar um momento onde palavras como liberdade de expressão serão relativizadas, a liberdade do discurso será relativizado e, com isso, aquelas pessoas vão acabar concordando com a ideologia da pessoa de esquerda sem sabê-lo, porque você vai pegar o vocábulo e vai ampliar tanto o significado dele que em algum momento ele vai passar a ter um sentido totalmente diverso do que ele é em sua essência. Ou seja, você tem o signo, o significado e aquilo que a palavra significa na realidade. Então, você mantém o signo, amplia o significado,
e na realidade haverá uma atuação contrária àquilo que a palavra queria dizer, afinal de contas. E nós percebemos que isso hoje é muito comum nas narrativas que nós temos hoje, nos jornais, por exemplo, nas redes sociais, e ele vai chamar essas palavras que são utilizadas para essa baldeação de palavras talismãs, né? E aí ele vai explorar, por exemplo, a questão da palavra diálogo. Então, ele vai dar os significados da palavra diálogo, e aí ele vai falar dentro de um contexto religioso católico, e ele vai acabar demonstrando como as pessoas, às vezes, em razão daquela utilização da técnica do binômio medo e simpatia, porque as pessoas, afinal de contas, hoje preferem mais segurança do que impor seus valores, então, como elas têm medo de perder a segurança, elas acabam abrindo mão de alguns valores para poder se harmonizar com aqueles que eles acham que pode ameaçar eles amanhã, dentro de uma guerra, enfim. Você vai acabar deixando de ser uma pessoa que acredita na existência de uma verdade, dos seus valores, e estará se relativizando. E aí ele vai trazer o exemplo do ecumenismo dentro da Igreja Católica, né? Que já era algo comum. E aí acaba que as pessoas da direita vão acabar comprando um utopismo que é presente na esquerda, justamente por medo. Então, às vezes, eu possuo tanto medo daquilo que vai acontecer, de um possível conflito, de uma possível guerra em razão de uma discussão entre direita e esquerda. E eu acabo abrindo mão e esperando que aqui na Terra, em algum momento, nós vamos encontrar paz, esquecendo que, para aqueles que são conservadores, a recompensa deles não é no mundo terrestre, mas sim no mundo celestial, que é aqueles que esperam a sua salvação, mas muitas das vezes aquelas pessoas de direita estão comprando o discurso achando que é possível uma utopia e que o mal seja extirpado aqui na Terra, na nossa geração, achando que existe alguma forma de fazer para impedir que esse mal venha. E aí, em razão desse medo, e aí, por outro lado, nós temos esse despertar de uma simpatia de acordo com esse discurso, então nós acabamos nos vendendo, digamos assim, e adotando uma ideologia de esquerda. Isso é muito comum. Existe um exemplo muito clássico aqui, por exemplo, no Brasil, de um deputado cristão evangélico que há pouco tempo aceitou uma proposta e estava propondo, se eu não me engano, uma PEC, se não me falha a memória, onde falava sobre a regulamentação das redes sociais. Se nós formos pegar pela ideologia dele, ele seria uma pessoa que não deveria concordar com a interferência do Estado na internet. Mas ele mesmo sendo eleito como deputado, cristão, conservador, estava vendido a um desses aspectos que a esquerda sempre quer, que é o controle da informação, o controle da mídia, o controle do discurso na internet. Enfim, como eu já disse outras vezes, e inclusive no vídeo anterior, apesar de ser um livro da década de 60, né, lançado em 1965, ele é totalmente atual e ele vai abraçar, não sei sinceramente se houve uma influência dele em relação aos escritos do professor Olavo de Carvalho, mas é sem sombra de dúvida que eles convergem para um mesmo fim, que é demonstrar a manipulação da linguagem através dos discursos, através da cultura. Se eu não me engano, no ano de 2016 ou 2017, o professor Olavo de Carvalho proferiu um curso que se chama Guerra Cultural. E lá ele já fazia uma previsão totalmente acertada de qual cenário político ocorreria se um presidente conservador fosse eleito. Aconteceu a eleição e aí as suas previsões se realizaram. Justamente porque os conservadores geralmente não se atentam para essa profundidade que tem a linguagem
e a capacidade que a cultura tem na formação da mentalidade das pessoas, e nós acabamos desaguando nesse momento. Então, é um livro que vai abrir os olhos das pessoas que se interessam por esse ramo, principalmente considerando que nós estamos num ano de eleições presidenciais. Então, ele vai desmistificar, ele vai mostrar como essas palavras talismãs são utilizadas para distorcer o fundamento e manipular a mentalidade das pessoas. Bom, fiz uma resenha um pouco mais extensa desse livro e fiz algumas articulações com outras ideias. Espero que tenha sido útil para vocês que têm interesse em adquirir a obra. Um abraço e até a próxima.